Bem, amigos e ouvintes da Rádio Porto das FM, entrevista com o professor Neilton Castro sobre o 16º CONEPS 2025. Professor, a importância do Congresso e sobre o júri popular. Tudo bem, Ailson? Prazer e obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Você sabe, né, que esse evento é um evento de memória que grita para que a sociedade de Porto Seguro, a sociedade baiana, brasileira, não esqueça do que aconteceu no dia 17 de setembro de 2009. A gente continua gritando por justiça, pelo júri popular que a gente tanto aguarda. Além disso, a gente também ousa fazer formação política, formação sindical, formação pedagógica, e essa tem sido a nossa tarefa, né, nesses 16 anos. Estamos chegando no 16º Congresso e ainda aqueles covardes que atacaram, mataram Álvaro Elisnei continuam livres, e a gente não vai se cansar até que eles paguem pelo crime que cometeram. E amanhã a gente continua, né? Hoje, dia 15, amanhã a gente tem um dia inteiro de trabalhos, e a gente vai ter na manhã de quarta uma palestra pela manhã, e depois algumas comemorações, algumas lembranças dos meninos, dos professores Álvaro e Elisnei, e depois a gente sai na nossa tradicional carreata, que esse ano, por conta do local aqui do evento ser aqui no IFBA, a gente não vai ter a caminhada, mas vai ter a carreata, que vai circular pela cidade e vai encerrar no Trevo do Cabral, fazendo aquele ato simbólico lá, plantando as bandeiras que representam a quantidade de dias que a gente tem convivido com essa dor e ainda com essa injustiça, né, de não ver o caso ser concluído. Professor Neilton, o professor Paulo Freire diz o seguinte: a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. O senhor concorda? Certamente, e essa é uma questão central para a gente pensar, né? Freire, além disso, ele fala da problematização do mundo, né? A gente precisa problematizar e trazer uma educação que seja libertadora. E esse espaço é um espaço que tem esse objetivo, essa finalidade. Hoje, por exemplo, a abertura, né, com o professor Alan Pimentel, da UFSB, trazendo essa discussão sobre a conjuntura, sobre o reflexo dessa conjuntura na classe trabalhadora, ele trouxe vários elementos para a gente pensar sobre isso, né? A necessidade que a gente tem de pensar sobre o trabalho que a gente faz, sobre o modelo de organização de sociedade que a gente tem, para a gente se posicionar no mundo, para poder problematizar esse mundo. E acho que é uma tarefa árdua, mas necessária. No Brasil, houve um retrocesso na educação nos últimos anos. Agora está sendo retomado. A importância desse momento histórico para o Brasil, para a democracia. Acho que os dados que o Álamo trouxe é muito interessante. Por exemplo, sobre a educação infantil, né, que deveria ter um investimento maior. A gente, entre 2019 e 2022, teve 0% de investimento em Porto Seguro. E a educação infantil é a base, né? Investir nas crianças menores é a base para poder ter um processo mais qualificado, um processo mais longevo, no sentido da escolarização dessas crianças, que depois vão ser jovens e adultos. E, logicamente, que a gente, nessas últimas semanas, tem vivido coisas históricas, como foi a punição, né, a condenação do inelegível, que foi responsável, inclusive, por essa ausência de investimento na educação pública brasileira nos últimos 4, 5 anos, que a gente começa a retomar. Na verdade, está vivendo um tempo agora de reconstrução. E essa reconstrução ela é mais complexa porque houve um destroçamento, né? Houve um esquartejamento da escola pública e do serviço público de um modo geral. E a luta continua. A importância da educação laica. É um outro tema que já gerou discussões aqui no nosso Congresso, né? A gente pensar que o Estado é laico, então a escola também precisa ser laica. E se a gente vai fazer qualquer discussão sobre determinadas religião ou determinadas tendências religiosas, a gente precisa abrir o leque para todas as outras. Não que não possa ser discutido religião na escola, o que não pode é monopolizar a discussão. Então, se a gente vai falar sobre o cristianismo, a gente tem que também falar sobre as outras religiões e as outras perspectivas religiosas, para poder cumprir aquilo que a Constituição coloca, que é de um Estado laico e de uma escola laica. Álvaro Henrique? Presente, eternamente presente. Elisnei? Eternamente presente. E a luta? Que segue, tamo junto.